Seja bem-vindo a mais um episódio do Sintonize e Empreenda, o podcast para você que está empreendendo ou para você que está fazendo a transição do CLT para o empreendedor. Antes de eu chamar os nossos convidados de honra hoje, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que é a Mimos e Artes, onde ela faz personalizados diretamente para sua empresa, eternizando a sua marca, e também a revista Estilo e Glamour Magazine, para você, mulher empreendedora que está preparada para o próximo nível. Esse é o seu momento. Lembrando que a nossa próxima edição de julho vai ser direto de Brasília. Então aproveita e já corre para você embarcar nessa junto com a gente. E hoje os nossos convidados é de uma empresa pioneira há mais de 28 anos ali no mercado, trazendo inovação e evolução, é a Suporte Pharma. Sejam muito bem-vindos, Sr. Nilson, Midian. Fico muito agradecida por vocês aceitarem o convite de estar aqui. E aí a gente quer saber um pouquinho quem é a Suporte Pharma, como começou essa história. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Camila. Obrigado, Midian, por poder me acompanhar. Bom dia a todos. Meu nome é Nilson Capozzi, eu sou proprietário da Suporte Pharma. A história da Suporte Pharma começou com a minha carreira na indústria farmacêutica. Eu iniciei na indústria farmacêutica em 1983, 84, como representante de indústria, visitando médicos, um laboratório que chamava-se Apjon. Depois esse laboratório foi incorporado pela Grupo Rodia. Eu ingressei num outro laboratório chamado Sanofi, que hoje é um grupo muito grande, chamado Sanofi Aventis, e lá eu consegui algumas promoções, virei gerente regional, enfim. Posteriormente eu trabalhei no Grupo Nacional, o Laboratório Cristália, e na Galderma também, que era na época uma joint venture entre a L'Oréal e a Nestlé. Naquela época eu já tinha a intenção de me tornar empresário, e foi justamente no final de 1900, na virada do século, 99, por aí, eu montei a Suporte Pharma com o objetivo de oferecer para os mercados de saúde, beleza, e nesse segmento estão inseridas indústrias farmacêuticas, indústrias de equipamentos médicos, indústrias de cosméticos, alimentos especiais. Tem uma infinidade de empresas, algumas atuando exclusivamente com médicos, outras somente em farmácias, em hospitais, e o nosso objetivo era oferecer soluções e estruturas comerciais para este segmento. A minha vocação, minha formação, minha vivência profissional sempre foi no setor comercial, marketing, vendas, então a ideia era utilizar essa experiência para construir times de promotores, vendedores, especialistas em produtos. E assim foi, né? Começamos com muita dificuldade, mas aos poucos a empresa foi crescendo, ganhando notoriedade, ocupando seu espaço no mercado. E foi assim que começamos a nossa história. Obviamente que a gente sempre teve a percepção de que entregar soluções de setores comerciais é apenas o que a gente faz, né? Como a gente faz. Mas o que o mercado espera, sempre esperou, é resultado. Então, ampliar as vendas, melhorar o share, ter mais clientes ativos, ampliar o ticket médio e assim por diante, né? Então, nós temos essa clareza na nossa atividade e a gente aprendemos com o tempo a lidar com o ser humano. É muito difícil, né? Então, a gente aprendeu aos poucos a fazer isso. Eu acho que a gente descobriu que a nossa vocação, ou até a missão, é identificar o profissional certo para cada job, encontrar quais são os vetores, as pressões que ele vai sofrer, tanto do seu líder como do seu mercado, as questões do produto que ele vai ter que lidar, se é um produto de baixa complexidade ou é alta complexidade, se o cliente com quem ele vai ter que lidar é alguém sisudo, difícil, ou alguém mais fácil. Todos esses elementos entram no processo, questão orçamentária, enfim. E a gente consegue encontrar esse
esse Frankenstein, treiná-lo, gerenciá-lo, por sorte ou com mérito, diversas pessoas que começaram as suas carreiras com a Support Pharma hoje ocupam posições de liderança dentro do segmento do mercado, como diretores, etc. Então é um elemento de orgulho. Sim. Não sei se eu consegui responder. Respondeu certíssimo. E como é que a gente pode dizer, dentro de tudo isso, ao que você dá o sucesso hoje da Support Pharma? Um pouco de persistência, um pouco não, uma dose grande de persistência, né? Continuar, vamos em frente, trabalho, muita seriedade. Esse é um elemento fundamental. Não desistir, seguir em frente. E entregar resultados bons, qualificados, né? Assumir responsabilidade, tentar construir relações promissoras com o cliente, que o cliente tem que ter. Porque você precisa ter relações que se justifiquem. Não adianta inventar. A relação tem que ser boa para o cliente, ele tem que estar recebendo algo que realmente se justifique, tem que ser boa para a Support Pharma, e aquele indivíduo que está trabalhando com a gente e deseja ficar com a gente, ele também está recebendo. E não é só o salário ou a ajuda de custo, ele está sendo bem tratado, ele está sendo orientado, ele está sendo alertado, quando tem que puxar a orelha, ele toma o puxão de orelha, ele vai saber que ele mereceu o puxão de orelha, e assim por diante. Então, né, é um conjunto de elementos, né, que fez com que a gente persistisse. A gente tem que persistir. E a gente já está há bastante tempo no mercado, mas não tenho vontade de parar não, viu? Isso é importante. Isso é importante. E quando você fala que criou uma empresa na virada do século, passamos pela pandemia. Como que foi o momento de lockdown que entrou, começou aquela loucura toda de Covid, pandemia, gente morrendo? Como que foi para poder dar conta de não soltar a mão de funcionários, de não ter que passar pela situação que muita empresa muito grande também chegou a passar, que foi com demissão em massa? Como que foi para suporte? Olha, eu acho que essa é uma resposta que tem que ser pragmático, né? Bastante objetivo. Primeiro, eu confesso a você que eu não acreditava mesmo que a pandemia iria alcançar as proporções que acabou alcançando, tanto localmente, mundialmente, quantidade de mortes, tempo. Achei que acabaria, daqui 15 dias isso vai acabar. E foi uma surpresa muito ruim quando se estendeu. Sem entrar no mérito da questão se as medidas que o governo, a própria Organização Mundial de Saúde recomendou foram adequadas ou não foram adequadas, no fim, muita gente sofreu com isso, muitas empresas fecharam, muitos empregos se perderam, e sobreviveu quem conseguiu se adaptar. Eu acho que a capacidade de você encolher, cortar, reduzir, se adaptar é onde você sobrevive. E nós fizemos isso. A gente se adaptou. Nós estávamos utilizando um edifício enorme, com vários andares, um galpão de logística gigante, e rapidamente aquela estrutura toda perdeu a função, virou só custo. Então a gente precisou agir rapidamente, encontrar um tamanho que fosse suficiente, e seguimos com uma estrutura muito menor. Obviamente que a gente adotou home office, como todo mundo, e por outro lado, nós lançamos um produto novo, um serviço novo, que não tinha nada de novo, mas estava em desuso, que a gente chama de Support Box. Pois é. Nos reinventamos, né? Acho que foi um período muito turbulento para todo mundo, né? Tanto é que a gente teve, como você sinalizou, né? Muitas empresas que não conseguiram sobreviver. E aí, apesar de já existir, estava em desuso, e aí nos reinventamos dentro desse conceito, né? Levando uma novidade
e podendo também alcançar novos espaços dentro do mercado, né, seu Nilson? Exatamente. O Support Box é um serviço de pick-packing, logística para material promocional, somente para material promocional. Como havia restrição de relacionamento, não era possível visitar médicos em hospitais, etc., muitos representantes de indústria farmacêutica passaram a estabelecer contato com seus clientes de maneira remota, né? E havia o envio de material promocional para esses médicos, visando impactá-los, né? Existem alguns produtos que, além do aspecto formulação, princípio ativo, mecanismo de ação, eles têm elementos sensoriais, como cheiro, cosmética, sabor, e esses elementos são fundamentais você conhecer fisicamente. Então, você precisa fazer com que esse produto chegue à mão do gerador de demanda, seja ele o médico, fisioterapeuta, enfim, quem for, né? O representante do laboratório da farmácia. Então, passamos, portanto, a explorar um serviço de relacionamento através de um serviço de courrier, com mínimo contato humano, né? Preservando os times de vários laboratórios que ficaram isolados. E até questões de custos também, né? Que foi vantajoso para o nosso cliente, foi vantajoso para a nossa estrutura, a gente continuou sobrevivendo a esse momento, colocando os nossos colaboradores também de uma forma segura, que era uma das nossas principais preocupações para o momento. A gente precisava entender como que a gente conseguiria mantê-los, né, trabalhando, rendendo. Então, assim, foi um momento de muitas descobertas, né? E o Support Box apoiou muito a gente nessa questão, e novos mercados, novos negócios, e também para que os nossos colaboradores conseguissem levar esse momento de uma forma mais tranquila, né? Porque foi pressão de todos os lados, tanto para eles quanto para nós. E todo mundo teve que se adaptar muito rápido. Pois nós achamos que ia ser passageiro e acabou não sendo, e aí começou. E foi o que eu falei, a adaptação. A gente se adaptou, lançamos o Support Box, que está aí até hoje à disposição, é um serviço incrível. Já E nós tínhamos, na época, muitas pessoas em ponto de venda, elas permaneceram trabalhando no ponto de venda. Obviamente que houve uma camada enorme de cuidados, né? Orientação, treinamento, KPIs, máscara, álcool gel, tudo isso, né? Vídeos semanais, né? De orientação. Toda hora fazia teste, etc. Nós não tivemos nenhum problema sério. Obviamente que algumas pessoas se contaminaram, mas não teve nada demais, foi tudo bem. Aí veio a vacina e pronto. Você se vacinou? Todas as doses, que minha mãe disse que ela é idosa, né? Que se não se vacinasse, não entrava na casa dela. Então, se não foi uma coisa assim, você quis. A mamãe está mandando bastante. Mamãe mandou, tá mandado. E passando na parte de colaboradores. Midian, você é gerente hoje, né? Sim. Então você pode dizer como que foi passar por essa escala de trabalho, que você subiu de cargo, você acompanhou várias áreas. Como que é para você, na visão de colaboradora, que a Support Pharma traz? Olha, eu, com bastante propriedade, né? Eu comecei na Suporte, eu tinha 20 anos, 19 anos. Hoje eu já tenho 33. Então, né, eu tenho uma história de longa carreira dentro da Suporte. Eu pude construir passo a passo, realmente, né? Eu comecei como recepcionista, depois fui galgando outras áreas, até chegar na gerência de contas hoje. Então, trabalhar com a Support Pharma é um processo de muita gratidão, quando eu falo de mim, né? Quando eu falo de uma forma geral, é muito trabalho, mas é um trabalho muito ouvido, né? A gente tem algumas oportunidades de estar junto com gestores e também ser desenvolvido, né? O seu Nilson tá aqui, não me deixa mentir, muitas vezes tomei alguns puxões de orelha. Mas faz parte do crescimento. Sim, mas todos foram muito necessários, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu construí muita coisa junto com a empresa. Então, trabalhar com a Suporte é isso,
você ter espaço de construção, você ter abertura, você ter orientação. E é um processo muito gratificante quando você olha todos os investimentos também que a empresa faz em você, né? Você pode pegar alguns diretores, como o senhor sinalizou no começo, iniciaram na suporte, tiveram essa oportunidade com a gente e hoje nos indicam para os clientes que eles estão fazendo processo de direção, né? Legal. Ou seja, é um trabalho bem feito, bem executado, né? E muito preocupado com pessoas, né? Isso é bem bacana quando a gente olha. Eu acho isso bem bacana porque a gente vem de uma fase que, não vou generalizar, porque tem empresas como a de vocês, que tem essa visão de que pessoas importam. Mas, infelizmente, 80% hoje, para quem é CLT, não é pessoas, nós somos números quando somos funcionários. E quando você passa por alguma instabilidade, porque nem todo dia nós estamos bem, e situações acontecem, quando você deixa de render por aquele período, você acaba sendo desligado, você não tem aquela voz de falar assim, olha, senta aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Você precisa de ajuda? E eu acho que isso é muito importante. As pessoas reclamam muito do CLT, mas tem muitas empresas boas. Mas, infelizmente, é muito ruim você se dedicar, você vender, você render, e no momento de instabilidade, você ser tratado como um número. E nesse momento você ser descartado. Porque o que a gente mais ouve no mercado de trabalho é que você é insubstituível. Camila, eu posso fazer um comentário sobre isso. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte: você fez uma pergunta muito pertinente à Midian. A Midian é uma carreirista, ela tem vocação para fazer carreira, ela cresce profissionalmente, vai continuar crescendo, é inquestionável, é inquestionável. Mas nem todo mundo é, e não está errado. Eu não sou carreirista, eu sou representante, eu sou um supervisor, eu faço isso e vou continuar fazendo. Não quero evoluir nem involuir. Está errado? Não, está tudo certo. Está tudo certo, isso é ótimo. Então, nós precisamos também identificar quando o colaborador deseja querer carreira e quando ele não deseja. Ele te dá sinais, óbvio. Fala, não, para mim, Tá ótimo ficar aqui, né? tá ótimo onde eu estou, Uhum. não é? E aí, com relação ao que você comentou como aparente injustiça, né? Quando você é injustiçado, é um caldo muito complexo, né? A gente procura realmente não ser injusto, a gente procura acolher muito bem os nossos representantes, mas existem representantes que precisam ser desligados. Isso com certeza. Não dá para você falar assim, todo mundo é santo. Não é verdade. Tá? Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é que tem outros dois elementos que vivem, habitam em tudo que a gente faz, que é qualidade e quantidade. Então, quando a gente consegue tratar as pessoas com qualidade, com atenção, isso, de certa maneira, é adversário da quantidade. Eu tenho 100 colaboradores, 200, 500, ainda consigo. 5.000, começa a virar número. É difícil. Então, a gente precisa nos esforçar ao máximo para tentar manter essa característica que a Support Pharma tem de conhecer as pessoas, tratar pelo nome, individualizar o tratamento, por mais que existe uma pressão, uma tendência muito grande de você colocar tudo no padrão, Não, e é um entendeu? processo avaliativo e peculiar, né? Então, olha, Cami, você é colaboradora da Suporte, olha, eu estou com uma questão pessoal. A gente tem espaço para conversar? Se eu for, principalmente se for comigo, né? Sou gestora da equipe. Cami, vamos conversar? O que está acontecendo? Me conta como que eu posso te ajudar para que a gente consiga chegar a um consenso comum de ser muito bom para você e muito bom para mim e a gente continuar coexistindo dentro da mesma empresa. Talvez em algum momento você fale, Midi, não está funcionando para mim. E aí eu vou avaliar, falar assim, bom, se não está funcionando para você, não está funcionando para mim também, então a gente já chegou num senso comum, né? Não, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero que isso dê certo. Então vamos por esse caminho, que aí a gente consegue
e se adaptando e flexibilizando e fica ok para todo mundo, né? Então, acho que vai muito é isso que o seu Nilson falou, individualizar o contato, individualizar, entender o que você precisa para o momento e também o que a empresa precisa, né? Porque aí a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Essa é muita filosofia da suporte. Por mais que a gente tenha 5.000, às vezes são 5.000 que 3 andam muito bem, 2 a gente precisa dar uma atenção mais dedicada, né? Então ali a gente vai avaliando cada um como ser individual. Esse é o nosso diferencial. Você estabelecer métodos de avaliação é fundamental, né? Você não pode, porque senão você estaria sendo injusto com o melhor. O melhor tem que ser reconhecido como o melhor. Parabéns, você tem mérito, tal, segundo, time que está acima da média, né? E quem está puxando o resultado para baixo precisa receber presta atenção, o que está acontecendo, será que é o seu setor, será que é o seu produto? E ela sabe muito bem fazer isso, aprendeu também. Aprendeu também a dar presta atenção depois de receber, né? Sim. E é isso, mas também avaliar o todo, né? Às vezes é como o senhor Nilson disse, é o seu setor ou é a mão de obra? O que é que está acontecendo? É o negócio em si? Qual é o indicador do mercado? Vamos fazer uma análise de inteligência para poder entender também todos os outros aspectos e poder avaliar e balizar a melhor saída para isso? Então, é no detalhe, né? Isso também demanda tempo, demanda muito aprendizado. Muita coisa, né? Muita e a questão coisa. dos clientes hoje, qual que é o diferencial mantendo a missão, a visão e os valores da suporte que vocês entregam para cada cliente de vocês? Olha, cada cliente tem a sua necessidade, né? Existem alguns clientes que são extremamente estruturados e eles demandam da Support Pharma processos muito pontuais, às vezes sazonais. Vamos precisar de uma operação assim, desse jeito, começa em tal data, acaba em tal data, 600 pessoas, sabe, campanhas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, ok? Estamos preparados para fazer isso. E outros clientes falam assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, não sei o que, me ajude. Tem clientes que estão precisando de orientação. Tem um gestor que é muito bom, muito capacitado, mas não tem experiência no setor, então quer ouvir, quer aprender, quer encontrar um caminho. Então a gente vai dar consultoria, nós vamos entender o negócio dele, os produtos dele, tentar contribuir com o posicionamento do produto, com a cadeia distributiva, que é fundamental, obviamente, com a argumentação de venda, com a construção do material de divulgação digital, folder, e preparar o time comercial dele para estar visitando o target ali, vender. Enfim, a gente pode fazer todo o processo, né? Enquanto para outros é um job muito pontual. E a gente se adapta, a gente tem essa capacidade de camaleão, né? De se adaptar à demanda do cliente no segmento do mercado onde ele atua. É nutrição, é oncológico, é equipamento de 600 mil reais cada peça, o outro custa 3,50 no ponto de venda. Então, para cá, exatamente, a gente tem que ter essa capacidade de vender um equipamento de laser e um AS. E assim, de acordo com a necessidade dele, no sentido de tamanho também. Mid, mas eu preciso de um colaborador. Tudo bem. Apesar que a gente tem uma filosofia, né, seu Nilson? Um é meio que cego, 2 já começa a ficar bom, e 3 ali está dentro da excelência, dependendo do que você precisa, né? Um te produz miopia. Exatamente. Então, te causa ali algum ponto de não visibilidade. Mas, se é o que você precisa, se você quer dar o start dessa forma, nós vamos te dar todos os pontos e dali a gente vai seguir de acordo com o que você precisar. Então, essa capacidade de se adequar a essa necessidade é um dos nossos maiores diferenciais. Porque quando a gente olha para uma indústria farmacêutica, muitas vezes a filosofia é massa de manobra. Então, muita gente para fazer e atuar. E não é somente assim que a gente trabalha. A gente trabalha assim também, claro, a gente quer 1.000 colaboradores? Sim. Mas se você necessitar de apenas um para o seu negócio, nós vamos atender da forma que você precisa. E o nosso trabalho vai ser tão eficiente quanto os 1.000. Então, é isso. A gente deposita eficiência de acordo com a necessidade que você tem.
Obviamente que existe uma expressão que é muito conhecida no mercado empresarial, que é escalar, né? Então, quando você desenvolve uma atividade para contratar recurso humano, você pode contratar 20, 30, 40, 100 pessoas, aí vou contratar um só, você não está escalando. Mas a gente está aqui para atender o cliente. Então, é um esforço que a gente realiza para poder, de fato, atender todo mundo. Essa é a ideia. Isso é muito bom. E falando de adaptações, a gente sabe que em 28 anos a tecnologia mudou muito. Como que é hoje lidar com as atualizações? Hoje a gente tem muito IA, as pessoas falam que a tecnologia vai dominar o mundo. O senhor acha que a tecnologia substitui um funcionário? Não, não substitui. Ela ajuda, ela colabora. No nosso mercado, a taxa de rejeição aos programas de relacionamento remoto, digitais, por inteligência artificial, ela é altíssima, né? Altíssima. Então, obviamente que a gente conhece isso, obviamente que a gente tem soluções digitais, solução amparada por inteligência artificial para relacionamento por voz, ativa e passiva, por texto, imagem, mas essa ferramenta tem que ser utilizada com uma orientação comercial muito boa, um booking trade mesmo, para fazer exatamente o que essa ferramenta vai fazer, e ela tem que estar apoiando o representante e não substituindo ele. Não funciona substituir. Existem outras maneiras de você estar utilizando a sua tecnologia para outros produtos. Por exemplo, você tem algum produto que não está presente na cadeia distributiva de farmácias, por exemplo. Tem muita gente que deseja ingressar no mercado farmacêutico, quer colocar um produto ou alguns produtos nas farmácias e não consegue, porque é muito difícil você entrar numa rede de farmácia. A rede de farmácia hoje tem um espaço limitado e uma classificação de produtos A, B e C. O seu produto tem que vender de cara mais que o último produto deles lá. E é difícil. Então, senão ele vai tirar produto, abrir um espaço para você e o seu produto. Obviamente que eu sou uma grande multinacional, eu tenho tamanho, espaço, relacionamento, poder, eu vou entrar. Mas uma empresa menor que está chegando, uma startup, tem muita dificuldade. Então, tem caminhos alternativos. E aí sim a tecnologia, ela se apropria desse problema e resolve. E a gente tem feito isso. Porque quando a gente fala de indústria, um dos maiores medos para quem trabalha, né? A mão de obra estão construindo máquinas, estão colocando robôs para começar a fazer o que nós fazemos, onde vai diminuir o custo de você manter um funcionário e deixar máquinas ligadas fazendo esse trabalho. Em algum momento isso faria sentido para vocês? Como eu lhe falei, né? Nós encontramos no nosso mercado uma taxa de rejeição ao programa de relacionamento digital muito grande. Existe uma possibilidade de usar a tecnologia como uma ferramenta do recurso humano, né? E também é possível fazer com que um representante tenha uma maior capilaridade. Vamos imaginar aqui que um representante consiga realizar, apenas como um exemplo, não leve o número a sério, 200 impactos médicos mensais com extrema qualidade. Ele poderá, usando tecnologia, ter uma carteira médica talvez de 600 médicos e espaçar o seu impacto, não mensalmente, mas talvez bimensalmente ou a cada 3 meses, né? Dependendo do produto e da missão desse representante, esse modelo funciona. Não é adequado para todos. Mas tem representante, por exemplo, que ele precisa estar próximo do cliente quando o cliente tem uma dor, tem uma necessidade, ele precisa manter um relacionamento até que o representante, o cliente, indique interesse, se transforme num lead. E aí sim ele vai evoluir para vender talvez alguma coisa. Então, é importante que ele conheça o cliente, é importante que ele tenha um relacionamento com o cliente e ele pode ter uma ferramenta que vai ampará-lo na manutenção desse relacionamento. Mas ela não o substitui. Periodicamente ele deve retornar a esse indivíduo, esse cliente, para
resgatar a proximidade, continuar o relacionamento, reposicionar o cliente, porque o cliente também é classificado, é importante, é mais ou menos importante, não é importante. E aí sim você até estabelece qual vai ser a sua intensidade de convívio com aquele cliente, qual vai ser a intensidade da inteligência artificial, ou seja, a tecnologia serve o representante, não substitui ele. Sim. E como o senhor Nilson mencionou, vai depender de uma série de fatores, né? E acho que mandatoriamente também até a capilaridade desse produto que esse representante está representando, né? Então, se já é um produto que tem reconhecimento de mercado, tem base, né? Se ele é um produto muito técnico, né? Porque dependendo da complexidade desse produto, esse representante tem que estar ativamente presente, né? Porque é um produto muito complexo, então ele precisa de ter ali algumas explicações para o médico acaba tendo muitas dúvidas que o relacionamento digital, ele acha distante, né? Por mais que você faça uma pergunta e a responda, não, mas e nessa peculiaridade aqui? Como é que eu faço isso? Então, tudo vai depender muito de diversos fatores. É por isso que eu acredito que vão existir as máquinas, vão existir os robôs, mas essa substituição veementemente, 100%, eu acredito que esteja bem longe, né, de uma Agora, realidade. obviamente que você vai ter um ganho de eficiência, eficácia no processo de relacionamento com o seu target, mas esse ganho de eficiência e eficácia não vai acontecer para uma empresa, vai acontecer para todas. Então você vai ter um novo nível de competição, né? Onde as empresas estarão se competindo com o recurso humano e com tecnologia também. Eu acredito que esse toque humanizado é a diferença que todo mundo busca no mercado, seja pessoa comprando, seja pessoa vendendo, porque eu acho meio chato, tudo é só ali, robozinho, às vezes você quer fazer uma pergunta, ele não tá entendendo o que eu tô falando, isso. tá me respondendo outra coisa diferente. Exatamente. E às vezes acaba que você pode acabar perdendo uma venda, perdendo um possível cliente, porque a IA não tá entendendo aquela dificuldade que o cliente tem. Eu, particularmente, gosto muito do toque humanizado. E eu acho que isso fortalece relações. Posso contar uma história para você, saindo muito do script, vai ficar desagradável até, mas ela vai blindar o seu comentário. Há muitos anos atrás, eu estava acompanhando um representante chamado Jair. Acho que ele já faleceu, ele era bem velhinho já, em Santo André. E a gente foi visitar uma médica, se eu não me engano, ela era cardiologista. E ela era muito antipática. Era uma médica difícil de lidar. Os representantes que a visitavam entravam lá, falavam, doutora, fazia uma promoção muito rápida, porque ela não era alguém gentil, não era amigável, eles não se sentiam bem com ela, todos eram rápidos e iam embora. Ela era realmente uma médica difícil, muito difícil, um pouco mal criada, talvez. E nós fomos nos visitá-la, haviam 3 pessoas, 3 representantes aguardando para falar com ela quando chegou o Jair. E alguém lá do local, da clínica, nos informou, falou, olha, vocês vão falar com a doutora X hoje, ela está arrasada porque o pai dela morreu. O pai morreu e ela veio trabalhar. Ela é casca grossa, está aí trabalhando, mas ela está num humor... Ela, bem-humorada, mal-humorada, desse jeito. Então, não sei, eu acho que isso não seria o melhor momento. Dá para vocês voltarem semana que vem. Então, foi todo mundo embora. O Jair, que estava comigo, falou assim, Nilson, você não vai entrar comigo, não. Segura minha mala aí. Eu não vou falar com a médica como representante do laboratório. Eu gosto dela. Foi lá, entrou sozinho, eu vi ela abraçando e chorando no ombro dele. Bom, será que ela passou a atender o Jair diferente depois disso? Como ser humano? O ser humano é insubstituível, entendeu? Bom, desculpa. A história é ótima. Para frisar realmente que o atendimento humanizado, ele traz essa diferenciação. Nenhuma máquina vai lá falar meus pêsames, doutora, e ela não vai debruçar no ombro de uma máquina e chorar. Você imagina a pessoa que já tem, né, um histórico de ser mal criada, poder você ver ela chorando, desmoronar ali na frente. Chorou no ombro dele. E eu vi. E aí eu falei, bom,
realmente. E a partir daquele momento, com toda certeza, que aquela relação foi criada além do, Mas ele entrou sem a mala. do Ele comercial. falou, eu não vou promover nada, não. Eu vou lá oferecer meus sentimentos para ela. Certeza, porque na próxima visita dele, com certeza ela teria recebido. E eu deve ter confesso que recebido eu ele. confesso que eu não sei se ele fez isso com essa intenção comercial, mas ele fez. Humano. Foi funcional, assim, né? Ele foi humano, ele foi uma pessoa, ele fez com ela o que ele gostaria que fizessem O com fato é que ele fez, exatamente. um ano. Em Teve algum coragem, foi lá, momento, né? fez. Ele Eu acho que esse é o estava ponto, preocupado né? com ela. A Ele gente foi tratar. autêntico mesmo. Esse é o ponto. Acho que a gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. E foi o que eu falei, nem todo dia a gente tá tão bom, né? E passando assim na questão do recursos humanos. Como que é hoje para ingressar na suporte? Tá contratando? Tá, a gente sempre está contratando. Sempre. Precisa passar pelo crivo da. Olha, apontou de um jeito, não sei não como que é poder passar por esse processo seletivo. E ela é difícil, viu? Às vezes eu Precisa falo de assim, muita eu estou experiência? recomendando alguém, ela me devolve e fala assim, por esse aspecto, eu acho que ele não serve. E eu sou Olha obrigado ela a aqui, dizer ó. para ela assim, você está correta, perfeita avaliação. É por isso que ela está aqui. Não, mas tem todo um relatório, tem toda uma avaliação, todo um porquê, não é tem só todo assim, um Não é, porquê. não simpatizei. Precisa Tem de todo... muita experiência, como que é? Como é, perdão? Precisa de muita experiência, já ter atuado na área, como que seria para ingressar? Depende muito da demanda do cliente, obviamente, tá? Uhum. Então, existem clientes que precisam fazer um trabalho de promoção, um produto, como a Midian falou, de baixa complexidade. Então, nessas oportunidades, produtos de baixa complexidade, ou a empresa ela tem um orçamento muito discreto, ela não tem condição de contratar um profissional sênior, ela precisa partir para o júnior. Nessas ocasiões, existe uma oportunidade para ingressar. E Isso. quem consegue ingressar e quem consegue permanecer? Aquelas pessoas que se dedicam, estudam muito, trabalham muito, com afinco, prestam atenção em tudo que está acontecendo, aprendem, se comunicam bem, precisam investir na comunicação. A comunicação é extremamente importante. Tem muita gente, você é uma profissional da comunicação, imagino que você vai concordar comigo, né? Tem muita gente que banaliza a comunicação e isso é um erro horrível. Sim, sem tamanho, Isso é um né? erro horrível. Então, no nosso segmento de mercado, se comunicar bem, falando, gesticulando, escrevendo, entendendo o melhor momento para falar, para não falar, também tem que ter um pouco de bom senso, né? As pessoas que reúnem essas características, elas têm muita chance de conquistar sucesso. Obviamente que a gente procura vendedor, né? Tem que ter a habilidade de vender. Então, para ser vendedor, tem que ter boa comunicação. Primeiro ponto, que é Sim. chave. E não é Porque nem passa- experiência, né? A gente aqui não tá falando, quando a gente fala de comunicação, a gente não tá falando necessariamente de ter uma experiência prévia. Às vezes você se comunica muito bem, mas você não tem essa experiência, mas tem vontade, é dedicado, vai estudar, vai observar, né? Porque uma pessoa que se comunica bem, ela ouve muito Muito bem bem. antes de falar. E tem né? muitas pessoas que não têm essa experiência e falam assim, acho que eu não sirvo para ser vendedor. Mas ela te convence de qualquer coisa. Né? Ela Não convence, servindo. ela Olha convence isso. o marido dela a levar a família para Disney, o marido dela não tem dinheiro, ela convence mudar o restaurante de pizzaria para churrascaria, ou o inverso. Ela é uma capacidade de convencimento muito boa. Então, eu falei assim, tá vendo? Você vende o tempo todo, então você só não sabe disso. Tá vendo? Foi assim que eu convenci o meu marido que não gostava de usar aliança, que com um mês era importante usar aliança. Ixi, Olha vamos aí, que mudar de assunto. maravilha. Ô, Midian, e é você que faz o processo seletivo, faz esse acompanhamento? Sim, depende. Hoje em dia depende muito mais do cliente, enfim, de alguns pontos, né? Eu geralmente me atenho muito aos meus clientes, né? Fazendo todo esse processo avaliativo, mas eu tenho um setor dedicado e preparado para atender essa parte de seleção de pessoas. As entrevistas comigo acabam sendo um pouco mais peculiares e diferentes das demais, até pela minha capacitação, né? Hoje eu sou especialista em neurociência, então
Existem alguns macetes, algumas coisas que eu procuro um pouco mais, que é o que o senhor nos fala que eu sou um pouco mais criteriosa. Não é aquela pergunta, não, se você fosse um animal, qual você seria? Não. Esse É. Ai, tá balançando. não é. Esse traquejo do animal, a gente sabe que existe, é prática de recursos humanos, né? Mas eu preciso saber de você, né? Então, na medida que eu te pergunto qual animal você quer ser, eu já te vetei ali muita coisa, né? Que você fica assim, meu Deus do céu, mas qual que é o animal que eu quero ser? Meu Deus, e você se perde, né? Na hora dá um branco, não sabe nem o que fala. Aí quando fala um cachorro. Ela me perguntou isso. Não, eu falei, eu gostaria de ser humano. É um animal. É um animal. E seria uma resposta Não fica a dica extremamente pra resposta, hein? inteligente. Mas eu prefiro saber de você na essência. Vamos conversar? Me fala sobre a sua carreira, me fala sobre quem é você, né, pessoalmente. Algumas outras coisas mais que a gente deixa para o processo seletivo, né, que a gente não pode falar. Não, dá uma dica né? aí, pessoal, passando, né? Não, porque eu acho assim, a pessoa ela não está no mercado de trabalho. A gente que sai para procurar um emprego já fica com aquela expectativa, eu preciso voltar com o emprego para casa, eu preciso voltar com o emprego para casa. Aí vai no processo seletivo a pessoa, que animal você gostaria de ser? Fala para mim 3 defeitos. Qual a lógica? Como é que eu vou ficar falando mal de mim mesmo se eu quero que você me contrate? Não tem sentido. A pessoa, a mão já soa, a mão não escreve direito, o nome sai errado. O nível de a pessoa ansiedade acaba perdendo a oportunidade. sobe, né? Mas existem métodos diferentes, sabe, Camila? Tem algumas situações onde a empresa, nós, né, a Suporte Pharma, sabe que aquele profissional vai trabalhar sob pressão, ele vai sofrer pressão. Porque a gente conhece o ambiente, a gente sabe como é que é o mercado, a pressão vai ser assustadora. Então a gente tem que simular o quanto for possível situações de pressão no processo seletivo. E você vai ficar impressionado que tem gente que se vira muito bem. Extremamente. E aí? Pode pôr pressão, eles mandar. não têm problema. E em outros casos a pessoa fica desequilibrada, começa a gaguejar, não consegue concluir uma frase, elas não toleram pressão. Essa pessoa é um mau candidato? Não é um mau candidato, ele pode ser ótimo, mas não é para aquela oportunidade. Aquela oportunidade precisa de alguém que consiga sobreviver naquele ambiente ácido, terrível e tal. E tem gente que se dá muito bem nisso daí. Fala, não, deixa comigo, eu conheço aí. Entendeu? Então a gente está procurando esse cara. Mas são processos avaliativos, né? Não necessariamente com animais e tudo mais. Às vezes, quando você está conversando com a pessoa, você já consegue vários tipos de leitura sem ter algumas perguntas que são clichês, né? E quanto mais clichê você leva a sua entrevista, mais perguntas formatadas você tem, mais respostas formatadas você terá também. Então, eu prefiro essa naturalidade, né? Eu prefiro que o processo ele siga de uma forma onde eu realmente consiga avaliar alguns pontos de necessidade, tanto para as oportunidades que eu tenho em questão, quanto como ser humano também, porque é importante. Hoje em dia a gente tem algumas peculiaridades, né, que a gente precisa avaliar. Mas eu prefiro esse processo um pouco mais natural, realmente, colocando uma pressão necessária, mas em outra vertente também, para que isso possa fluir, né? Porque às vezes a pessoa estuda perguntas no Google. Quais são as perguntas mais frequentes no processo seletivo? E são as respostas que você vai ter se você deter aquelas perguntas mais frequentes em processo seletivo. Então, até no nosso processo, a gente acaba tendo alguns diferenciais, né, Nilson? Tu faz PNL com seus candidatos. Tá na cara. Ela falou neurolinguística aqui, ó, já veio na mente. Porque não, mas eu acho que é uma coisa boa. Porque você, dependendo da pergunta que você faz, a pessoa ela consegue se soltar, falar melhor dela, você colocar e agregar os seus pontos positivos, o que você quer trazer para a empresa, só que ao mesmo tempo, dependendo da resposta, do comportamento, da forma que a pessoa se porta, você já consegue entender a verdade, ou se ele tá nervoso. Sim, e isso exato. é o bacana, né? Dependendo da pressão. E Camila, veja só, tem situações onde o processo seletivo ele se caracteriza pelo tamanho, muitas vagas, muitas pessoas, muitos candidatos. Nesse caso, a gente precisa adotar alguns mecanismos que não são adotados em todos os processos, uma dinâmica de grupo, por exemplo. Sim. Então, a gente precisa adotar uma ferramenta que nós não aplicamos sempre, aplicamos pontualmente. Existem situações onde a gente realiza o processo do começo e a gente conclui e escolhe. Sim. E existem casos onde o contratante, a empresa que está nos contratando, deseja participar. Então, eles vão entrar na etapa final.
Então eu tenho aqui 2 ou 3 candidatos por vaga. E aí ele vai entrevistar esses candidatos e vai escolher. Todos os candidatos que eu apresentei para ele são candidatos bons que a Support Pharma já deu o ok. Ele pode escolher A, B ou C, tá tudo certo. Né? Então, Aí entra um outro fator, um... né? Quando nós estamos entrevistando para que o nosso cliente conduza a entrevista final, a gente ainda tem que acrescentar o perfil que o nosso cliente espera daquele candidato, que não necessariamente está relacionado às experiências que ele tem, e sim ao comportamento, ao perfil como pessoa. Então, varia de candidato para candidato, assim como de cliente para cliente. Aí você avalia, filtra, esse aqui é bom, mas eu acredito que nesse quesito ele não vai atender a expectativa do cliente. Ou seja, você ainda precisa avaliar, além do candidato, a expectativa do seu cliente. O que ele espera que você apresente para ele? Para que esse processo seja assertivo, né? E nem todo cliente, ao entrevistar o candidato, consegue construir a mesma percepção que a Support Pharma construiu. Às vezes ele percebe de maneira um pouco diferente aquele candidato e faz escolhas diferentes. Mas, então a gente primeiro procura com o cliente definir muito bem esse perfil. Quem é o seu Frankenstein? O que você quer? Né? Falar, não, eu quero alguém com 40 anos de experiência e 35 anos de idade. Não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que depende muito da pressão também. Eu não sei, dependendo da situação, eu não sou muito de dar sob pressão. E eu descobri isso quando eu entrei para trabalhar na Polícia Militar, no 190. A gente sabe que ninguém liga no 190 para mandar mensagem de bom dia. É pressão mesmo, né? A pressão psicológica, assim, é surreal. Entram 120 pessoas durante o processo, que são de 60 dias, sem precisar ir para a linha ainda, desiste, 70% desiste, e no fim das contas entram 10 para poder trabalhar. Sim. Porque desde o treinamento mesmo, eu falei, nossa, mas parece que a gente vai até, né, servir a Polícia Militar, porque ele não tem distinção. O negócio é puxado. Mas, dependendo na área comercial, eu trabalhei no McDonald's. E ali eu trabalhava sob pressão tranquilamente. Pressão também, né? Eu acho que depende da pressão, de como que é, de como que vem. Não sou muito boa de lidar com a questão psicológica. Eu sou mais emocional. Não gosto. Então, existem alguns jobs, alguns espaços que são muito pertinentes ao seu perfil, que vão funcionar com você, mas não todos. Mas eu diria que você tem um bom perfil comercial e comportamental e psicológico, sim, porque trabalhar no McDonald's não é fácil, né? O que me movia era que eu comia de graça todo dia. Mas a galera é bem difícil, mas quando né? a gente entra lá, é que hoje muita coisa mudou, mas quando a gente entrou lá, a pessoa falava que a gente tinha que ter ketchup na veia. E era naquela época ainda que falava que o cliente sempre tinha razão. Então, assim, já aconteceu de tudo? Já tomei banho de coca na cara, que o cliente já jogou, Nossa, a gente já foi humilhado. E assim, não é porque a empresa era ruim, eu acho que foi a melhor empresa da minha vida que eu trabalhei. Eu me formei na primeira faculdade, porque graças ao MEC, eu ganhei uma competição do All Star, então a gente trabalhava ali entre loja e tudo mais. Então, assim, é uma experiência muito boa, dependendo da visão e do que você quer quando você entra lá. Você pode contar qual loja era? Qual Eu trabalhava no lanchonete? shopping Pátio Paulista, lá na Vergueiro. Olha, tá. isso ainda é um público bem peculiar, né? Porque ali envolve todos os tipos Muito de jovem, públicos, né? Muito jovem, eu Estudante. tinha 16. Eu entrei como se fosse jovem aprendiz. Eu trabalhei meu primeiro emprego como jovem aprendiz na CACI, né, que é do Banco do Brasil, Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil. Foi uma experiência muito bacana. E aí, em seguida, mas para ser efetivado, tinha que ter 18. E aí, em seguida, a minha irmã trabalhava no MEC, a mais velha, aí a segunda entrou também. Falei, eu também quero, eu também vou. E eu fui. A família estava lá no Tava McDonald's. todo mundo lá, e cada uma numa loja. Minha irmã mais velha na Pamplona, a Karen trabalhava na Barão de Tapetininga e eu trabalhava no Shopping Pátio Paulista. Mas assim, é uma experiência muito, muito importante para a carreira. Porque eu falo, se você consegue lidar 1 ano trabalhando no Mac, nada te abala. Então, é isso Nada te abala. que eu observo, né? Uma pessoa que trabalha no McDonald's,
E você não tá presa, olha aí. Tomou um banho de coca e não Não foi tô- presa. Que Mantive loucura. meu réu primário até hoje. Não é, E então. assim, eu vi inúmeras coisas. Já quebrei um braço, e já tive gastrite. Aí, como era menor, minha mãe falava, sai desse emprego. Você não tá passando fome. Eu falava, mas eu gosto de comer hambúrguer e batata frita. Eu quero continuar lá. E aí, assim, eles pagavam Tinha 50% objetivo. da faculdade. Eles tinham um reconhecimento. A gente se matava de trabalhar muito. Então, fazer a entrevista, por que você saiu? É, Minha mãe me tirou, porque aí depois que Aí, eu a tava... mãe. Porque, assim, Essa sua mãe, a minha hein? mãe é terrível, É. mas eu já tinha machucado uma perna, já tinha machucado um braço. E aí, correndo ali no apoio, quando a gente monta os lanches para entregar, quando você compra, naquela época era All Star, tanto que agora eles trocaram. De propósito, deixava cair bebida no chão, porque a gente corria e deslizava. Ah, E pra gente era maravilhoso. sabotagem. A gente amava, porque a gente gostava daquela adrenalina. Aí teve um Nossa. dia que escorreguei na frente da fritura, o braço dobrou ao contrário. Minha mãe falou assim, eu não vou enterrar você dentro dessa loja, você vai sair. Ela pediu minhas contas. Fiquei tão triste. Não, mas Mas é é. muito bom. Hoje mudou muita coisa. Hoje o almoço não é mais lanche, então tem a comida, é balanceada por nutricionista, é um salário mínimo. Eu ganhava 1,53 por hora. Eu trabalhava 6 horas por dia, 7 dias por semana praticamente, porque quase nunca tinha funcionário. Mas eu era feliz. É, você tem um Não, perfil você bem... é feliz. É, Eu você era é feliz. feliz. Não, você né? ainda é Não, eu feliz. sou muito feliz, mas o pessoal fala assim, eu pagar muito pouco, só entra como é quem tá passando fome, imagina. Ele era feliz, e naquela época dinheiro rendia, porque era R$ 400 no dia 5, 250 no vale do dia 20, que durava um mês inteiro. E eu saía do Mac e ia gastar meu dinheiro no Mac, aí eu ia pra comer de novo. Mas sem dúvida você tem um perfil comercial ativo na sua veia. Veio de bancário, eu também vim de bancário. Quando eu iniciei minha carreira na Caixa Econômica Federal, eu fazia empréstimo consignado para aposentado e pensionista do INSS. Vi bastante coisa também na Caixa. Trabalhei diretamente com atendimento ao público ali. Então, você já vem de uma escala. Você tem um perfil comercial e tem um psicológico bom, sim, com toda certeza. Manda o currículo. Mano, vamos conversar sobre isso nos bastidores. Eu achei, qual que é o cliente que vocês buscam? Não é o cliente ideal, tu fala assim, olha, eu quero fazer novos negócios. Esse é meu cliente ideal. Qual que é o cliente ideal hoje para suporte, que faça parte do que vocês fazem? Olha, não existe essa definição cliente ideal. Nós gostamos de trabalhar com clientes que se sintam felizes com a Sport Pharma, porque a gente consegue estabelecer relações perenes. Acho que esse tipo de relação perene é o que a gente gosta de ter. Esse é um aspecto. O outro aspecto é escalar. Então, na medida que a gente consegue ter um cliente que possa ampliar a estrutura, ficar com uma estrutura maior, isso também nos agrada bastante. E, obviamente, que nem sempre o cliente começa grande. Ele começa, às vezes, com um time muito pequeno e, com o tempo, ele vai ampliando, vai colocando mais pessoas, até se tornar um cliente com uma estrutura gigante, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Então, o cliente que estabelece relações perenes e tem possibilidade de escalar, ele é um cliente interessante, é um cliente ideal. É importante que o cliente também tenha consciência de que ele precisa ter um programa claro de trabalho, ele precisa investir nessa operação com treinamento, com orientação, as pessoas precisam ser bem capacitadas, que eles precisam ter um bom material de trabalho, às vezes uniforme, às vezes material promocional. Então, na medida que o cliente oferece boas condições de trabalhar, a coisa funciona. Complementando, assim, trabalhamos para a indústria farmacêutica prioritariamente, obviamente, mas saúde, beleza, higiene também, né, que são produtos farmacêuticos. Alimentos especiais. Alimentos especiais. O que seria alimento especial? Por exemplo, nós temos um produto nosso chamado biosolgante. O que é o biosolgante? O biosolgante é o substituto do sal de cozinha. Existe o adoçante, que substitui o açúcar. Então, o adoçante está para o açúcar, assim como o biosolgante está para o sal. Então, quais são os públicos que devem consumir biosolgante? O cliente número 1, o target número 1 é o hipertenso, que é aquele indivíduo que tem restrição ao consumo de sal. Caso contrário, a pressão arterial dele sobe muito
e complica, tem uma série de complicações. Então ele pode substituir parte da alimentação dele, que é rica em sal, usando o biosolvente em casa, né? Por exemplo. O hipertenso é Existem algumas pessoas que têm tendência ao sobrepeso. O sal retém água, produz inchaço, e aí você começa a ficar um pouco mais pesado. O biosolvente também se aplica para esse tipo de indivíduo. Atletas, fitness, pessoal que quer ficar sequinho, precisa ter uma massa muscular boa, biosolvente é a base de cloreto de potássio, funciona muito bem para esse público. E também todo e qualquer indivíduo que se preocupe com uma alimentação balanceada. O biosolvente também está para esse público. Nós vendemos biosolvente para indústrias de alimentos, indústrias que querem se livrar daquele selinho lá, excesso de sódio, né? Fazer uma alimentação mais balanceada, mais saudável, empresas de marmitas. Então, hospitais, que tem lá aquele indivíduo que come aquela comida hospitalar, né, sem gosto de nada, algumas horrível, algumas unidades estão utilizando biosolvente. Então, isso é um alimento especial. Você tem alimentação interal para indivíduos que estão fazendo tratamento oncológico, suplementação. Nutracêuticos. Porque quando a gente fala suporte farma, né, que é a questão de soluções farmacêuticas, a gente sempre já fica remoto à questão de farmácias, mas a gente não tem noção da dimensão que é o atendimento que você Não, gente, a área de alimentação, cosméticos. O cosmético hoje também é segmentado. Você tem desde o cosmético básico do dia a dia, higiene pessoal, você tem um cosmético também do dia a dia, alguma coisa mais leve, um batom, um esmalte, até o dermocosmético, né, que são produtos que vão entregar um resultado farmacológico e realmente tratar a sua pele com um efeito farmacêutico. E depois disso você tem os procedimentos estéticos, que você vai ter laser, a toxina botulínica, a neocolagenase, o implante facial. Você tem uma quantidade enorme de alternativas e a gente está inserido nesse mercado. E aí é uma relação profissional mesmo. Enorme, assim, não é só a indústria farmacêutica, como eu disse. Nós temos um leque muito grande. O mercado é muito grande. E agora, me diga, como que a gente acha vocês nas redes sociais? Como que faz para mandar um currículo? Não que eu vá mandar, assim, só por curiosidade mesmo. O nosso site é Suporte Farma. Nós estamos, nesse momento, reformando o nosso site. Ele já estava no ar há alguns anos, né? E começa a ficar com aquela cara de castelo antigo, casa de fantasma. Estamos reformulando. Então, www.suportefarma.com.br. O nosso arroba do Instagram é @suportefarma, também com 2 P's e T final mudo. Não esqueçam, né? Suporte, né? Suporte com 2 P's e o T mudo. E o T mudo. E também o Facebook, LinkedIn também, sempre o mesmo arroba suportefarma. Todas as redes sociais. Eu quero agradecer muito. Eu que agradeço, Camila. Vocês terem vindo. E eu tenho um presente da nossa patrocinadora para poder entregar para vocês. Muito obrigado. Para vocês poderem ter vindo. Cuidado. E eu agradeço de verdade, eu acho que é muito importante, a gente sempre frisa muito a questão do empreendedorismo, do empreendedor de pequeno e médio porte, mas também trazer os empreendedores que já são ali empresários, empresas maiores também, que também tem ali até mesmo uma oportunidade para quem não está no mercado de trabalho, para quem quer fazer uma transição de carreira. Acho muito importante, a história de vocês é incrível. E muito obrigado. Tem muito que conversar no bastidor ainda, viu? Ai, sim, muito obrigado, foi muito legal o bate-papo. Ai, que bom. E eu agradeço, gente, nós estamos encerrando mais um episódio. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores também. A Flor de Prata by Michele, que é responsável pelos nossos acessórios, ela entrega em toda a região. E também o Lar São Francisco de Assis, que é a nossa ação social diretamente do litoral. Nós cuidamos de 31 crianças hoje e é muito importante. Então siga lá o @Lar São Francisco de Assis, que é mesmo só você de seguir, de você comentar, compartilhar, ajuda muito o nosso projeto social. E eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. E aí, gente, como é que